fala agora sobre política depois de 2 semanas de rumores de que Ratinho Júnior desistiria de manter a pré-candidatura à presidência em 2026. Ele e Gilberto Kassab se reuniram aqui em São Paulo. O repórter Matheus Dias traz as informações do que ficou decidido nesse encontro do governador do Paraná, que, por enquanto, mantém a pré-candidatura. É isso, Matheus? Bem-vindo. Boa noite para você. O que ficou decidido a gente não sabe muito bem, né, Tiago? Só sabem quem participaram da reunião. Mas o que foi divulgado é que Ratinho Júnior continua nos planos do PSD. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Foi o que Kassab disse nas redes sociais, foi o que Ratinho também pareceu, já que não comentou sobre o assunto. O pai dele, sim, esse comentou. Esses rumores, como você bem disse, começaram há mais ou menos umas 2 semanas ali, quando parte da imprensa publicou matérias dizendo que Ratinho Júnior estaria se afastando da corrida presidencial no ano que vem. Então hoje ele e Kassab, figurão político extremamente conhecido, e além de ser secretário de governo de Tarcísio, Kassab também é presidente do PSD. Ele disse que Ratinho Júnior continua nos planos do partido para o ano que vem, que tem pelo menos ali uns 3 nomes para essa corrida presidencial, viu, Tiago? Kassab disse isso, e também quem se posicionou foi o pai de Ratinho Júnior. Aí o Ratinho, né, apresentador de televisão, ele se posicionou pelas redes sociais, postou um vídeo no Instagram dizendo que não se envolve na carreira política do filho e desmentiu todos os rumores que foram veiculados por parte da imprensa nessas últimas 2 semanas, dizendo que Ratinho teria ligado ao presidente Lula, falando que o filho não participaria da corrida presidencial. Vamos ouvir. A gente fica muito triste quando até a grande imprensa começa a fazer fake news. Essa semana fizeram uma fake news terrível dizendo que eu teria ligado para o presidente Lula dizendo que meu filho não é candidato. Isto é mentira. Primeiro lugar, a última vez que eu falei com o presidente Lula foi no meu programa quando entrevistei ele como candidato. Entrevistei todos os candidatos, inclusive ele. Depois disso eu nunca mais falei com ele. Essa é a primeira. Segundo, não me intrometo na vida política do meu filho. Nunca falei da vida política com ele. Ele é meu filho. Só vejo ele como filho. Então, gente, me ajude a desmentir essa história de que eu falei esses dias com o presidente Lula. Pois é, além de Ratinho, então Kassab, ele publicou nas redes sociais também, dizendo que Ratinho Júnior continua nos planos para o partido ter um nome, então, para encabeçar ali as eleições presidenciais. Ratinho Júnior é um dos nomes. Kassab, então, publicou no próprio Instagram dizendo que o partido, o PSD, continua tendo o mesmo cenário para as eleições no ano que vem e que o partido trabalha com 3 alternativas, se referindo aos governadores Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. O governador do Paraná, por sua vez, não se posicionou sobre o assunto, não falou publicamente, mas pessoas ligadas e pessoas próximas a ele disseram que ele tem o tema com bastante cautela e acredita que a corrida presidencial pela direita será definida apenas no início do ano que vem, viu, Tiago? O Matheus Dias acompanhando os desdobramentos e esse desmentido do próprio pai do governador do Paraná. Você volta daqui a pouquinho, Matheus, até daqui a pouco. Vou chamar os nossos comentaristas. Começo agora por você, Cristiano Vilela. Ô Vilela, o governador do Paraná pode até desistir dessa pré-candidatura à presidência da República, mas ele não desistiria agora. Tem muita água para rolar ainda e você, como advogado, especialista em direito eleitoral, sabe que o mês de abril do ano que vem que é o mês crucial para se tomar qualquer tipo de decisão e não agora. Seria intriga da oposição nesse caso, meu caro Vilela? Pois é, Thiago, seria intriga da oposição. Desistir para quê? Nesse momento, ele não ganha nada desistindo dessa pretensão, não pode ser candidato à reeleição no estado do Paraná. E como candidato, você vê, nós estamos aqui justamente falando dele. O pai dele, apresentador Ratinho, foi às redes sociais falar também sobre ele, um assunto que repercutiu durante todo o tempo. Então não vejo possibilidade nenhuma dele desistir, dele abrir mão nesse momento. Até porque Ratinho Júnior eu vejo como uma peça bastante interessante nesse tabuleiro político. Ele é uma pessoa
que, eventualmente, numa determinada conjunção de forças, ele pode acabar personificando uma figura mais ao centro, que dialoga com o eleitor de centro, que, apesar de não ter as maiores taxas de conhecimento nacional, ele é uma pessoa que é filho de uma figura midiática tão importante, acaba tendo talvez uma facilidade para entrar em determinados nichos, enfim, é um nome que pode realmente ser uma peça importante numa composição de eleição presidencial. Se talvez não seja necessariamente como candidato a presidente, pode possivelmente ser um candidato a vice-presidente e promover aí uma composição política que possa ser bastante estratégica. E, de qualquer forma, não é, o Acácio, o governador do Paraná faz parte de um partido que tem como comandante o Beto Kassab, que não vai dar qualquer ponto sem nó nessa história, né? Ele vai tomar a decisão dele, mas só no ano que vem. Não tem decisão para ser tomada agora. Não tem nada a ver isso, não é? Exatamente, é muito cedo para que seja tomada qualquer decisão. E o Vilela bem disse, o Ratinho pode até não ser candidato, mas ele tem que se manter como tal até abril ou até quando for possível, exatamente para que ele participe das construções e das conversas para a escolha das chapas que efetivamente disputarão a presidência da República. No que diz respeito a Kassab, como diz o jargão popular, não dá ponto sem nó. A própria publicação do Kassab já nos traz alguns indicativos. Ele diz que o PSD, o partido do qual ele é o grande líder, estará com, nesta ordem, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Por mais que ele não tenha colocado na sua publicação nesta ordem, há algo aí bastante elucidativo. A primeira indicação dele de presidenciável do PSD no post é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não é filiado ao PSD e, se for candidato à presidência, será pelo PL e não pelo PSD. Mostra que essa fofoca que se tem em relação ao Ratinho Júnior não é tão infundada assim, porque o próprio líder do seu partido tem uma preferência que não está nos muros do partido. E ainda falando sobre Ratinho Júnior, há um segundo elemento que a gente precisa também levar em consideração. Ele enfrenta muita dificuldade no Paraná para fazer a sucessão. Hoje existem 3 pré-candidatos dentro do seu governo: Cury, Guto e o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Por mais que ele tenha preferência por um desses, são os outros 2 que despontam na pesquisa. E há um conflito muito grande entre o seu grupo político, defendendo cada um dos membros do seu grupo político, um dos 3 candidatos indicados por mim. Então ele tem uma lição de casa a ser feita antes de se viabilizar efetivamente como candidato à presidência da República.